Olá, meu nome é Roger Menezes, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Sobrenatural. E neste vídeo estarei contando mais uma história sobre lobisomens. Mas antes vamos ao anúncio dos produtos patrocinadores desse canal. Tem um link aqui logo abaixo nas descrições desse vídeo que dá acesso ao e-book grátis Lobisomem, Casos Verídicos, que conta relatos da aparição desse monstro nos estados do Ceará, Pernambuco e Bahia. Tem outro link que dá acesso a Lobisomem, o livro dos licantropos. São mais de 100 páginas contando relatos da aparição desse monstro em várias áreas do planeta, bem como falando sobre a diferença entre a licantropia mística e científica. Lobisomem, o livro dos licantropos. E por falar em lobisomem, apresento o livro dos monstros, que assim como Lobisomem, o livro dos licantropos, o livro dos monstros é um manual de criptozoologia que dá direito a certificado de conclusão. Apresento o mais recente lançamento do canal Sobrenatural, Lobisomem, Casos Reais, que conta sobre a aparição dessa criatura nos 23 estados do Brasil. Lobisomem, Casos Reais, tem 126 páginas. Vale a pena conferir e adquirir. Bom, vamos voltar ao tema do vídeo de hoje, que é Lobisomem, o monstro do canal Assombrado. Por que esse canal era chamado de Assombrado? Porque um certo sujeito, na época de chuva, que o canal ficava com a correnteza muito forte, um certo sujeito passou a mergulhar, nadar no canal, e durante um dos mergulhos dele, ele se prendeu, ele se enroscou na vegetação e não conseguiu mais subir. Então ele morreu afogado. E dizia que o espírito dele aparecia nesse canal. Ok? Incrível, muita gente até fazia pedido para esse espírito. Ok? É um canal até aqui perto do escritório aqui, do meu escritório. É um canal que fica aqui próximo. Pois muito bem, veja bem, era um sujeito que trabalhava numa padaria. Ele era padeiro. E ele pegava um caminho que na época já era um beco. Ele já era um beco que desse lado tinha uma vila de casas e do outro tinha uma cerca de arame farpado. Hoje é um muro, mas na época era uma cerca de arame farpado e que para o outro lado ficava um matagal muito denso. E bom, ele saía de uma dessas residências, dessa vila de casas, e percorria esse caminho, né, que dava mais adiante para uma região mais habitada, que tinha essa padaria. Era uma padaria que não tinha um ponto comercial tão forte. Ela distribuía pães para o comércio, né? Então era isso. Então ele saía da casa dele e ia para a padaria. Então nesse trajeto que ele seguia, nesse beco estreito, uma certa noite ele ouviu um barulho estranho que vinha da parte do matagal. Um barulho estranho. Era uma espécie de rosnado muito esquisito. Era como se fosse ossos sendo triturado, mas ao mesmo tempo na forma de um rosnado estranho, parecido com um porco, só que mais forte, certo? Era um misto de rosnado de cão com porco, mais muito semelhante a um triturar de ossos. É estranho, é difícil de explicar. Então
Ele começou a correr, ele iniciou a corrida para escapar daquela criatura que estava no matagal, e a criatura começou a persegui-lo. Eu sei que ele, em determinado local, em determinado instante, a criatura sai do matagal e fica de frente para ele. Ele evita voltar, pegar o caminho de volta, porque ele sabia que ia ser alcançado pelo monstro. Então ele entra para a esquerda dele, corre em um beco estreito e salta o muro. Ok? Então, depois dele saltar esse muro, ele passa por um pequeno matagal, não tão denso quanto o outro, da qual tinha saído a criatura. Ele passa por esse matagal que chega justamente ao canal, o dito canal, uma parte mais adiante do canal assombrado. Então ele vai correndo, correndo, e ele percebe que a criatura se encontra atrás dele. Pega, não pega, pega, não pega. Então quando ele chega a uma certa construção, uma certa parte do canal que estava de forma precária, com alguns buracos, tinha alguns buracos que as pessoas colocavam, tipo aquela fórmica, né? Algumas madeiras para que a pessoa pudesse passar e não cair no buraco, mas não teve jeito. Ele passou de mau jeito naquela passagem, e as madeiras fizeram com que ele se desequilibrasse e caísse no canal, caísse na água do canal. Bom, ele ficou ali por baixo, se segurando em algumas formações de madeira e ferro que tinha na parte de baixo do canal, para não ser levado pela correnteza, e ele olhava para cima, para o buraco, no qual o lobisomem de cima ficava observando ele. Então ele se lembrou do espírito do homem que tinha morrido afogado e pediu ajuda a esse espírito. Com poucos instantes surgiu um caminhão naquele local, e o caminhão parou, e o farol alto assustou a criatura. A criatura saiu em retirada do local. O caminhão parou porque o motorista ficou espantado, porque viu aquela criatura estranha, monstruosa. Ele parou o caminhão. Foi nesse instante que o rapaz, o padeiro que estava dentro do buraco, né, naquela correnteza forte, passou a gritar. Então o caminhoneiro ouviu, ele e o companheiro dele, eles desceram do caminhão e resgataram o pobre padeiro. E bom, ele contou a história para o caminhoneiro, o parceiro dele, contou a história na padaria depois, aquilo se espalhou, chegou até a mim e eu estou contando para vocês, ok? E é isso, eu espero que tenham gostado de toda a história. Gente, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.